Nós vamos hoje estudar, né, mais um dos nossos assuntos aí, mais uma aula sobre Guerra Fria. Nas aulas anteriores que nós tivemos, eu fui postando alguns links, né, de aulas sobre esse assunto, e é um assunto extremamente importante e relevante, principalmente para quem está se preparando para o Enem, tá? É um assunto de grande importância. Eu fiz questão de colocar essa imagem aqui de fundo, por quê, galera? Essa imagem representa, né, de uma forma muito clara o que foi esse período, esse contexto de Guerra Fria. Por quê? Porque houve realmente uma polarização, uma divisão, tá, mundial em dois grandes blocos antagônicos. De um lado, se você era um país emergente, se você não era um país considerado de primeiro mundo, de um lado, ou você apoiaria a União Soviética, que estava de um lado, ou você apoiaria, né, os Estados Unidos do outro. Então, assim, nesse período a neutralidade não era muito interessante, tá? Ou você, sendo de um país emergente, ou você apoiava um dos lados, aí, ou a União Soviética ou os Estados Unidos. O que foi a Guerra Fria? A Guerra Fria, na verdade, foi um conflito ideológico, tá? Professor, em alguns momentos esse conflito ideológico ele vai para o conflito armado? Sim, nós temos diversos não, na verdade nós temos alguns conflitos armados, tá, que marcam esse período. Nós temos aí a Guerra das Coreias, nós temos a Guerra do Vietnã, nós temos a Guerra do Afeganistão, nós temos conflitos armados durante o período de Guerra Fria que se estende aí por quase 5 décadas, né? Nós temos aí em alguns momentos, alguns conflitos armados, inclusive com participação da União Soviética e dos Estados Unidos, apoiando, né, alguns pequenos países ou regiões, na verdade. Com relação ao início da Guerra Fria, existe uma certa contradição no que diz respeito ao início da Guerra Fria. Por quê? Porque alguns historiadores acreditam, né, que as bombas lançadas em Hiroshima e Nagasaki, o que marca o fim da Segunda Guerra Mundial, alguns historiadores acreditam que aquelas duas bombas foram lançadas para demonstrar, os Estados Unidos demonstrando para o mundo a sua superioridade, né? Olha, o conflito acabou, mas quem é superior, quem sai superior da guerra somos nós somos a superpotência. Então, alguns historiadores acreditam que a Guerra Fria, esse embate ideológico entre União Soviética e Estados Unidos, tem início em 1945, com o fim da Segunda Guerra Mundial, tá? E as bombas de Hiroshima e Nagasaki, lançadas pelos Estados Unidos sobre duas cidades japonesas. Outros historiadores acreditam que a Guerra Fria só tem início em 1949, que é o ano em que a União Soviética cria a sua primeira bomba atômica, né, e mostra para o mundo que ela também está preparada caso venha a ter um novo conflito. Então existem essas duas datas. Eu já li livro que tem como início 1945 e outros livros trazem que o início do conflito ideológico da Guerra Fria é 1949, com a criação da primeira bomba atômica soviética, tá? Mas isso aí não é, essa questão de data de início não é muito cobrado não, principalmente no Enem. Por quê? Porque existe essa contradição. Alguns livros apontam que é 45, outros livros apontam que é 49. Tá dando continuidade aí. A gente fica, na verdade, eu como professor, eu acredito que iniciou em 45, tá? Eu acredito que as bombas de Hiroshima e Nagasaki não foi apenas somente uma retaliação ao Japão devido ao ataque, né, a Pearl Harbor. Eu não acredito que foi somente uma retaliação ao ataque ao Pearl Harbor. Para mim, aquilo ali é uma demonstração de superioridade. Até porque, se fosse somente por retaliação, os Estados Unidos teriam lançado as bombas em cidades mais populosas, digamos assim. Hiroshima e Nagasaki, somando as duas ali, deu 200 mil pessoas, não eram cidades tão grandes, né? Ele queria provar que estava realmente superior
né, no fim da Segunda Guerra Mundial. Então a gente trabalha com essa data, de 45, mas se você concordar que é 49, sem problema. Em 1947, tá? Talvez uma das primeiras datas importantes aí, né? 1947, divisão da Alemanha. A Alemanha ela é dividida, tá? A parte oriental vai ficar para a União Soviética, a parte ocidental para os Estados Unidos. Porém, essa divisão ela acontece com todos os países que venceram a Segunda Guerra Mundial. Então, essa divisão da Alemanha, a princípio, ela não é somente União Soviética e Estados Unidos, mas depois a gente vai entender o seguinte, que a parte oriental foi administrada pela União Soviética, a parte ocidental administrada pelos Estados Unidos, tá? Mas 1947, como data importante desse conflito ideológico, é a divisão da Alemanha, tá? Entre oriental e ocidental, Estados Unidos e União Soviética. Então, com o fim da Segunda Guerra Mundial, a Alemanha derrotada será dividida e controlada, né, por essas duas superpotências, União Soviética e Estados Unidos. 2 anos depois, 1949, outro ponto importante, é aquilo que para muitos marca o início desse conflito ideológico, né? Nós estamos entrando aí de cara, diretamente, na corrida armamentista. Em 1949, a União Soviética apresenta para o mundo a sua primeira bomba atômica. Tá? Em 1949, a União Soviética apresenta a sua primeira bomba atômica. Existem alguns pesquisadores que apontam que essa bomba atômica, tá, ela é cerca de 10 vezes mais potente do que a demonstração feita pelos Estados Unidos em Hiroshima e Nagasaki, né? Ela é uma bomba atômica mais potente, inclusive, né, do que as que foram lançadas em Hiroshima e Nagasaki. Então, o ano de 1949, dentro desse contexto de Guerra Fria, ele é marcado pela criação da primeira bomba atômica soviética. Tá? É o momento em que a União Soviética vai mostrar para o mundo a sua primeira bomba atômica. De 1950 a 1953, outro período importante, tá? Nesse período aí, galera, a gente tem a Guerra das Coreias. Eu sempre digo o seguinte, que o contexto de Guerra Fria, de 45 a 91, tá? Esse período de Guerra Fria, ele não foi completamente frio, não foi totalmente ideológico. Por quê? Porque a Guerra das Coreias, que vai durar 3 anos, de 1950 até 53, ele é marcado, tá, pelo conflito entre Coreia do Norte e Coreia do Sul, e pelo apoio soviético à Coreia do Norte e o apoio norte-americano à Coreia do Sul. Foi um momento em que as duas superpotências entraram em conflito, porém fora do seu território. De um lado, Coreia do Norte sendo apoiada por União Soviética, do outro lado, Coreia do Sul sendo apoiada pelos Estados Unidos. E até hoje, galera, a Coreia do Norte é considerado ainda um país comunista. Ainda é considerado um país socialista, extremamente fechado para relações exteriores com outros países, né? Então isso é resultante do quê? Da guerra, do conflito das Coreias de 1950 a 1953. Tá? Em 1957, o primeiro satélite é lançado. E colocado em órbita na Terra. O nome desse satélite é Sputnik, tá? É muito cobrado também não a data, mas o nome, né? E quem lançou o primeiro, quem marca o início da corrida espacial. Tá? O Sputnik, o primeiro satélite a entrar em órbita da Terra, ele foi criado pela União Soviética. Tá? A União Soviética marca o início, né, da corrida espacial, criando o primeiro satélite, tá, a ser colocado em órbita da Terra. Isso na época vai criar um alvoroço, porque os Estados Unidos nunca tinha visto uma tecnologia semelhante. Eles acreditavam que esse satélite poderia lançar bombas, destruir todos os Estados Unidos. Isso vai gerar uma certa tensão, mas posteriormente os Estados Unidos cria o seu próprio satélite, né? De 1957 a 1975 nós temos a Guerra do Vietnã. Tá? De 1959 a 1975 nós temos a Guerra do Vietnã. Tá? Novamente as duas superpotências
entrando em conflito fora do seu território. Mas o porquê, professor, que eles ficavam se testando? Por que que União Soviética e Estados Unidos não iniciam um conflito entre si? Até 1945, antes do lançamento das duas bombas atômicas, era fácil a gente pensar em um conflito entre duas superpotências. Tá? Porém, a partir do momento em que os Estados Unidos lançam as bombas sobre Hiroshima e Nagasaki, já se torna algo mais complicado, né? Porque uma terceira guerra mundial, um terceiro conflito semelhante ao que aconteceu tanto na Primeira quanto na Segunda Guerra Mundial, seria uma guerra atômica, tá? E ninguém quer dar um tiro no pé, tá, de iniciar um conflito dessa magnitude. Nesse momento, tá, dentro do conflito do Vietnã, do período da Guerra do Vietnã, tanto os Estados Unidos quanto a União Soviética já tinham bomba atômica. Tá, eu vou entrar em conflito com a União Soviética se ela tem a bomba atômica, se ela é capaz de me destruir, ou pelo menos causar um dano irreversível no meu território. Da mesma forma, a União Soviética pensava, eu vou iniciar um conflito direto com os Estados Unidos para que o mesmo cause um dano irreversível no meu território. Então ficou um pouco mais difícil, né, com a criação das bombas atômicas, ficou um pouco mais difícil iniciar uma terceira guerra mundial. Tá? Ninguém é louco ao ponto de dar início e ter todo o seu território destruído, porque nesse momento seria uma guerra atômica. Tá? Então, porém, a Guerra do Vietnã marca o segundo conflito de grande expressão aí dentro da Guerra Fria, em que o Vietnã do Norte vai ser apoiado pela União Soviética e o Vietnã do Sul apoiado pelos Estados Unidos. É mais um conflito entre as duas superpotências fora do seu território. Ok? Em 1961, o que acontece, galera? Em 1961, a capital da Alemanha, Berlim, ela é dividida, é construído, isso aí cai, viu, galera, em avaliação. Em 1961 é construído o Muro de Berlim, tá? Dividindo a capital da Alemanha, né? Dividindo a capital da Alemanha entre União Soviética e Estados Unidos. A construção do Muro de Berlim, galera, é um fato extremamente interessante e importante. Por quê? Porque a queda desse muro em 1989, para muitos historiadores, marca o fim, tá, dessa guerra ideológica, desse embate ideológico. Então, a queda do Muro de Berlim, que foi construído em 61, a queda lá em 1989 marca para muitos o fim desse conflito. Mostra para o mundo o seguinte, tá, que está tendo uma união entre as duas potências, né? Em 1962, 61 marcado pela construção do Muro de Berlim, 1962, crise dos mísseis cubanos. 1962, crise dos mísseis cubanos. Cuba, galera, nesse momento, ela sempre foi uma pequena ilha, né? Mas nesse momento, Cuba passa a ser um dos maiores problemas, em 1962, um dos maiores problemas para os Estados Unidos. Por quê? Porque, geograficamente, Cuba está encravado bem próximo aos Estados Unidos. Tá? Até aí, né, geograficamente, nenhum problema. Porém, em 62, ela se torna uma base soviética, bem próxima aos Estados Unidos. Uma base soviética, uma base militar soviética muito próxima aos Estados Unidos. Talvez esse período seja o período de maior tensão, tá, durante a Guerra Fria. Por quê? Se tornando uma base soviética, ela poderia atacar os Estados Unidos, inclusive, tá, lançar bombas atômicas nos Estados Unidos, que os mesmos atingiriam a capital Washington em 10 minutos, um exemplo. Tá? A retaliação, a reação dos Estados Unidos se tornaria algo quase impossível, né, caso as bombas fossem lançadas a partir de Cuba sobre o território norte-americano. Então, a crise dos mísseis cubanos, quando Cuba se torna uma base soviética, talvez tenha sido o período de maior tensão desse conflito, tá? Em 1962. Né? Em 1969 é marcado pela chegada do homem à Lua. Tá, em 1969, os Estados Unidos conseguem enviar um homem à Lua, né?
estando um passo à frente na tão famosa corrida espacial. Tá? Alguns acreditam que o homem não foi à Lua, outros acreditam que foi. A gente não vai discutir isso aqui agora, né? Mas em 1969 os Estados Unidos conseguem enviar o primeiro homem à Lua, tá? Estando um passo à frente da tão famosa corrida espacial. Outro ponto importante, 1889, a gente só vai discutir mais 2 pontos aí e a gente encerra essa aula. 1889, queda do Muro de Berlim. Lembra o muro que foi construído lá em 1961? Em 1989 ele é destruído. Destruído por quê? Porque a União Soviética já estava em declínio. Tá? O comunismo soviético já estava em declínio. Então destruiu esse muro como uma forma de demonstrar uma certa aliança entre capitalismo e socialismo. É importante porque, galera, na história mais recente, muitos acreditam que marca o início do período de globalização, é nesse momento em que todos os países estão interligados. Muitos acreditam que a queda do Muro de Berlim marca o fim da Guerra Fria, interpretam dessa forma. Porém, a União Soviética só será dissolvida em 1891, pondo fim definitivamente a esse conflito ideológico que vai durar décadas. Tá? Pondo fim definitivamente a esse conflito ideológico. É um assunto, é um tema extremamente interessante, deve ser estudado, deve ser aprofundado, porém fiquem com essas datas aí na cabeça, data de início, 1945, Hiroshima e Nagasaki, né, em 57, divisão da Alemanha, tá, entre os países que venceram a Primeira Guerra Mundial, 1949, a União Soviética cria a sua primeira bomba atômica, mostrando para o mundo que ela se torna uma superpotência também. De 1950 a 53, Guerra das Coreias. De um lado, a União Soviética apoiando a Coreia do Norte, do outro lado, Estados Unidos apoiando a Coreia do Sul. 1957, primeiro satélite Sputnik. Tá? O primeiro satélite a entrar em órbita na Terra, criado pela União Soviética. De 1959 a 75, segundo conflito armado, né? A Guerra do Vietnã, Estados Unidos apoiando o Vietnã do Sul, União Soviética, Vietnã do Norte. 61, construção do Muro de Berlim. 62, crise dos mísseis cubanos. 69, chegada do homem à Lua. 1889, queda do Muro de Berlim. 1891, fim da União Soviética. Beleza? Nas próximas aulas a gente vai discutir outros temas importantes, porém sugiro que vocês aprofundem mais, tá? Eu selecionei alguns pontos aí para resumir um pouco a nossa aula, para não ficar uma aula muito extensa, mas sugiro que se você está preparando realmente, aprofunde mais, assistam outros vídeos, façam leituras de livros ou artigos referentes a esse assunto que é muito importante. Ok? Valeu!